O Piripiri Repórter está aqui, mais uma vez, com o juiz da Vara Criminal de Piripiri, primeira Vara Criminal, Dr. Antônio Oliveira, para falar um pouco sobre a participação, a colaboração da sociedade, não somente para a elucidação de crimes, mas para a conclusão daqueles procedimentos finais que culminam com a prisão de fato de suspeitos, acusados, que são, é claro, queixas da própria população. Doutor, como é que a população pode estar ajudando, colaborando? É fácil, é difícil? De forma prática, como a população pode estar ajudando com que esses indivíduos nocivos à sociedade permaneçam, fiquem de fato presos? Os cumprimentos, Moisés. É muito importante essa temática, trazer isso para a população, dizer que todos nós temos responsabilidade pelo que acontece na sociedade, né? Nós não devemos esperar exclusivamente pelas instituições. As instituições têm o seu papel, têm o seu dever e esse papel deve ser cumprido, não se está furtando. Agora, a população também tem que colaborar e tem diversas maneiras de colaborar. E uma delas, por exemplo, a gente sente muita falta disso aqui em Piripiri, na primeira vara, é em relação àquelas pessoas que são intimadas na qualidade de testemunha. Não raras vezes essas pessoas elas faltam sem sequer dar uma justificativa pela qual não comparecem à audiência. Ora, se você recebe uma intimação judicial para comparecer, seja na qualidade de vítima ou de testemunha, você tem a obrigação de comparecer. Então, por exemplo, aquela vítima que não comparece, a lei ela possibilita a condução coercitiva. Ou seja, a pessoa pode ser constrangida de estar na sua casa, no seu local de trabalho e ter que se deslocar ao fora na companhia da polícia ou do oficial de justiça. Isso também vale para testemunha, para as testemunhas. Aquelas pessoas que são arroladas como testemunha, supostamente elas sabem de alguma coisa ligada àquele fato considerado criminoso, do qual o indivíduo está sendo imputado. Então, nesse sentido, ela tem a obrigação. O artigo 219 do Código de Processo Penal, ele traz essa obrigação, inclusive a possibilidade que o magistrado imponha multa para testemunha faltosa. Além da questão da multa, além da possibilidade de condução coercitiva, que, repito, pode ser considerado até um constrangimento para a pessoa, a depender do lugar que esteja, das pessoas que estejam ali presentes, também há a possibilidade que essa pessoa possa vir responder pelo crime de desobediência. Então, você não comparecer, desde que é regularmente intimado, isso pode caracterizar desobediência, que é um crime e poderá ensejar, inclusive, a prisão por conta desse descumprimento. Então, aproveitando o ensejo, a gente conclama que a população de Piripiri, da comarca de Piripiri, que abrange também o município de Brasileira, toda vez que for intimado para um processo, para comparecer a uma audiência, que compareça. E salvo impossibilidade devidamente justificada, que encaminhe essa justificativa através de um advogado, que compareça ao próprio fórum, porque do contrário nós tomaremos as medidas legais cabíveis. E tem aquela questão, né, doutor? Muitas vezes o indivíduo ele é preso, a pessoa vê na mídia até é preso ali, e um dia depois, ou no mesmo dia, ou na próxima semana, enfim, livre, solto, né, em liberdade, e tem aquela crítica à justiça, nossa, prende depois, né, a justiça vai lá. Mas isso acaba sendo a vítima do assalto, do crime, daquele mesmo indivíduo, acaba contribuindo para isso aí, justamente não comparecendo a essas audiências, né, a esses compromissos junto com a justiça. Então, é fundamental que a vítima, as testemunhas compareçam e falem, né, para que de fato a pessoa fique presa, né, e não somente reclame, como às vezes acontece, né, o clamor da sociedade, aquelas revoltas, desabafos que acontecem hoje também, inclusive nas redes sociais. Então, a vítima do assalto, qualquer crime que seja, deve comparecer caso queira justiça contra o autor daquele crime, né? Exatamente. Na realidade, no primeiro momento, essas pessoas, elas de regra comparecem à delegacia de polícia, onde lá prestam os depoimentos preliminares, só que num segundo momento, quando é oferecido denúncia pelo Ministério Público, isso vira um processo. E um processo, ele é regido sobretudo pelo princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, nessa oportunidade é que serão ouvidas aquelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, aquelas testemunhas que são arroladas pela defesa.
E para que se gere um decreto condenatório, o magistrado precisa ter como substrato provas, elementos de provas. E uma dessas provas, talvez a das mais comuns, é exatamente a prova testemunhal. Ora, se num processo judicial você não tem provas suficientes, uma das consequências é que você venha absolver o réu. Então, às vezes, a população até reclama porque é que fulano foi absolvido, porque é que não foi condenado, e pode acontecer que, entre outros motivos, seja a ausência de prova suficiente. E o magistrado, é claro, ele está obrigado, nessas situações, se não há prova suficiente, a absolver. Então, uma das oportunidades que a população tem e deve fazer é colaborar. Não no intuito necessariamente de condenar, absolver, mas de cumprir o seu papel, que isso é até um exercício de cidadania. Aí fica então esse esclarecimento também e essa dica para você que eventualmente possa sofrer algum assalto, algum crime, ou já sofreu, está comparecendo para poder estar colaborando com essa etapa final da condenação, da prisão, de fato, esses indivíduos que a sociedade, você mesmo, tanto reclama. Moisés Lopes, direto do Fórum de Piripiri, ao lado do juiz Dr. Antônio Oliveira, para o Piripiri Repórter.